Olha só, Elo, quando a gente fala que existe umas prioridades dentro do calendário do futebol brasileiro, infelizmente o Flamengo, na hora da verdade, na hora que ele é o grande favorito a conquistar o título, e não muda isso. O Flamengo ainda é o grande favorito a conquistar o Campeonato Brasileiro, mas esbarra num momento em que choca com o campeonato mais importante, a Libertadores. E aí você vem, como o Flamengo monta uma equipe para conquistar títulos, ou você acha que na hora que ele contratou, né, Aiello, o Rafinha, o Felipe Luiz, é para formar um time para o futuro? Não, não é time para agora. E conquistou esse objetivo, porque o Flamengo estava com um time redondinho e os seus laterais sobrando na turma. Ah, tudo bem, tem o Everton Ribeiro, o De Arrascaeta, o Bruno Henrique e o Gabigol. É o ponto alto do time, do meio para frente, mas peraí, vamos lembrar que tem um meio do campo estupidamente ofensivo com o Ilharão e com o Gerson. E o que dizer das participações do Rafinha e do Felipe Luiz ultimamente? Rodrigo Caio voltou à seleção, então era um time a ser batido. E você começa a pagar um preço quando o calendário te cobra isso. Vamos lembrar que o Grêmio, o adversário do Flamengo, na próxima quarta-feira, vai jogar amanhã contra o Fluminense com um time totalmente de reserva. Nenhum jogador da equipe titular vai entrar em campo amanhã diante do Fluminense. Por quê? Porque também para o Grêmio, o grande campeonato, a grande prioridade é a Libertadores, ou não? O que fez o Jorge Jesus? Teve que poupar alguns jogadores. Se você está acompanhando a gente aqui desde o intervalo, eu só fiz um senão em relação ao Gerson. Pô, vamos falar sério? O Gerson tem 20 e poucos anos. Eu dei como exemplo que o Penido estava batendo papo comigo, do Conca, que não era nenhum menino, e jogou 38 jogos no Campeonato Brasileiro. Tinha Libertadores, tinha Copa do Brasil, tinha um monte de coisa que o Fluminense disputava. E o Conca jogou todo o campeonato. O pior disso tudo é que só a entrada do Rodinei e lá pelo lado esquerdo do René voltou a ser aquele Flamengo de antes. A bola vai para a beirada, os cruzamentos tudo errado, não acertam começa quando a bola vai e as triangulações que tinha com Rafinha e com Felipe Luiz não existe mais. Aí a bola para dentro da área facilita. E o time do São Paulo veio aqui para fazer uma coisa: jogar fechadinho e, se possível, contra-ataque. E olha que, curiosamente, quando começa o jogo, o São Paulo tem uma chance. O Reinaldo consegue levar aqui para o lado esquerdo, faz um cruzamento, e o Pablo de carrinho, na risca da pequena área, joga para fora. Foi um susto. Restabelecido a ordem, o Flamengo voltou a dominar o jogo e empurrou o time do São Paulo para trás, visivelmente jogando num 4-2-3-1, com um atacante só, o Pablo. E quando o Flamengo tinha a bola, voltava todo mundo. Começou a jogar naqueles 30 metros. Sabe o que é isso? Metade do campo mais a metade. Aí, malandro, Rodinei de um lado, René do outro, e o pior, houve uma mudança no time do Flamengo. Para que eu preciso do Pires da Mota, o Rodrigo Caio e o Pablo Mari para não marcar ninguém? Por que eu preciso? De repente o Jorge Jesus achou que o time do São Paulo ia vir mais agressivo. Que agressivo porcaria nenhuma. Jogou respeitando o Flamengo e, aliás, tem que respeitar mesmo. Mas o Flamengo passou a dominar o jogo, mesmo com dificuldade. E é curioso que não houve chutes a gol do Flamengo no primeiro tempo, só esses aos 6 minutos do René, que o Volpe jogou para escanteio, e na cobrança do escanteio, o Ilharão na risca da pequena área, numa das poucas falhas de jogada de bola aérea, que a zaga do São Paulo falhou. O Bruno Alves e o Arboleda são dois armários, ganharam praticamente todas as bolas aéreas, e nessa ela sobrou sozinho pro Arão, que cabeceou, e em cima
do goleiro Volpe, que quase caiu dentro do gol com a bola. Ele cai dentro do gol e defende a bola em cima da linha. Teve a jogada aos 17, né? Teve uma que o Bruno Alves também com o Arão. O Bruno Alves salva em cima da linha, numa jogada de escanteio também. Olha só, o Flamengo não conseguia criar a jogada. E teve a única jogada criada e foi no contra-ataque, que o De Arrascaeta consegue enfiar uma bola pro Gabigol, que entra na cara do gol. O Volpe sai e ele tenta colocar a bola pro Bruno Henrique, que entrava sozinho. O Arboleda conseguiu salvar de carrinho. Se ele dá o balãozinho por cima do goleiro, teria feito. E o São Paulo, no finalzinho, na última bola do primeiro tempo, já teve o contra-ataque com o Tietê, mas o Rodrigo Caio conseguiu salvar uma bola de perigo. Bom, já que eu poupei alguns jogadores, eu vou voltar para o segundo tempo, eu vou ter que mudar. E houve uma tentativa do Jorge Jesus, colocou o Rafinha, tirou o inoperante o Rodinei e colocou o Gerson no lugar do Pires da Mota, que não era necessário o Pires da Mota em campo, porque ele é um cara defensivo. Trouxe o Arão para trás, colocou o Gerson. Aí, malandro, o Flamengo ficou em cima, em cima, em cima, em cima. As chances apareciam, o Bruno Henrique soltou a perna aos 8 e o goleiro Thiago Volpe fez um defesaço. O que dizer, por exemplo, aos 14 com o Gerson, que de novo o Volpe salvou. O Everton Ribeiro consegue da entrada da área chutar, o Volpe cai, ela tira a tinta da trave. Mas as duas melhores oportunidades do Flamengo aconteceram simultâneas, aos 19 e aos 20. Primeiro com o De Arrascaeta aos 19. Ele chuta, o Volpe consegue fazer uma defesa sensacional. Na sequência do lance, a bola vem para o Gerson também chuta e o Volpe consegue voltar praticamente no mesmo lance, fazendo duas defesas incríveis. Bom, para dizer que o São Paulo não atacou ela, houve uma bola, um chute para frente e o Pablo Mari falhou. Errou o tempo de bola, ela bateu sardinha no campo, né? Aquela bola que bate na grama e ganha uma velocidade, ele perdeu o tempo de bola, né? Isso deu pro Antony, entrando com a bola, soltou a perna e foi a única defesa que o goleiro do Flamengo, o Diego Alves, fez, aliás, uma defesa importante. E continuou, em cima, o Flamengo até consegue marcar o gol, muito pouco. Uma jogada, a bola foi enfiada para o Gabigol e ele entra, negócio de centímetros de impedimento, o Bandeira levantou, foi muito bem marcado. E a última mudança que o Flamengo faz, a entrada do Felipe Luiz aos 31 minutos. Uma tentativa de qualificar aqui o lado esquerdo. E até melhorou. O Flamengo dominou praticamente todo o jogo, teve uma grande chance. Uma falta frontal a ela, que o De Arrascaeta, todo mundo pensando que ele ia bater direto. E ele meteu a bola na cabeça do Rodrigo Caio, que entre a marca do pênalti e a pequena área, cabeceia e não consegue fazer o gol. A bola passa raspando. 6 minutos de acréscimo, Flamengo em cima. Mas aquele negócio a ela, não era o dia. Era aquele dia que você ia jogar várias horas e a bola não entra. O sistema defensivo do time do São Paulo merece todos os méritos, porque isso foi planejado, foi para isso mesmo que o São Paulo veio. E quando você tem o objetivo e você consegue neutralizar um Flamengo que é extremamente poderoso do meio para frente, vamos lembrar que praticamente no segundo tempo, o Flamengo, à exceção do Felipe Luiz, na época, colocou em campo o que tinha de melhor. E teve volume de jogo, teve intensidade, não faltou correria. Mais do que isso, o time se esforçou até o finalzinho, até o último minuto, tentando buscar esse gol. Mas méritos sim, méritos defensivos, para um São Paulo impecável, que errou pouco. E hoje é aquele dia, né, Ayala, que os grandes jogadores, o talento do De Arrascaeta, do Everton Ribeiro, do Gabigol, não funcionou, apesar de querer fazer isso. Então, é um resultado um pouco amargo, pelo volume de jogo, pelo número de oportunidades criadas do Flamengo, que foi sempre mais, mas também, o que dizer? Futebol é assim, tem dia que a bola não entra. O Flamengo se desgastou, sim, correu feito um condenado,
não consegue a vitória. Não foi um bom resultado no aspecto de pontos do campeonato, Aiello, mas de qualquer maneira, continua o Flamengo como grande protagonista e lamentar a atuação do Rafael Traz, porque o São Paulo usou de um artifício que o futebol permite. Você ficar fazendo falta, parando o jogo, picotando o jogo. Cabe ao árbitro coibir isso. E ele não fez isso. Ele praticamente deixou o São Paulo fazer dezenas de faltas. Talvez o São Paulo hoje tenha cometido, eu não sei o número a ela, mas olha, foram muitas e muitas faltas, picotando o jogo, e contou com o Rafael Traz nesse aspecto muito ruim. O Flamengo tropeça, mas aquele jogo a ela, que a gente já sabia. Eu dizia que, olha, 1-0. Olha os números aqui, Aranha. 27 faltas do São Paulo, 20 faltas do Flamengo. É porque aí o que acontece? Aí passa a ter. Você começa a ficar irritado. O Everton Ribeiro, por exemplo, levou um cartão amarelo irritado. Bobo, né? Bobo. O Gabigol, a mesma coisa, porque fica injuriado, é falta toda hora, para a jogada. E mais do que isso, o São Paulo também usando o artifício de jogador cair. Outros números do jogo aqui, impressionante, ó. O Flamengo teve 18 finalizações, sendo 9 na direção do gol. São Paulo teve 8, apenas uma na direção do gol, Aranha. Esse lance aí do Antony no final, porque no mais foi o Thiago Volpi, o grande nome do jogo. Tudo bem que o Bruno Alves e o Arboleda falharam pouco, eles falharam naquela bola que o Ilharão cabeceou sozinho, né? Em cima do Thiago Volpi, mas olha, mérito sim, mérito para um São Paulo que veio aqui para isso, para não deixar o Flamengo jogar, e não deixou. Hoje o Flamengo amarga esse empate, mas ainda para mim, Aiello, é o grande favorito a conquistar esse campeonato, porque, repito, hoje não era prioridade. Vários jogadores foram poupados e fizeram muita, mas muita falta ao time do Flamengo na noite de hoje, compadre. Ô, Dé, eu queria saber de você, porque assim, é claro que falar depois do jogo é mais fácil, né? Sobretudo depois do resultado que não é de vitória. Mas eu estou monitorando aqui as redes sociais e rolou aqui, né? Tá rolando aqui uma questão de dúvida mesmo. Se é para poupar o jogador, por que não poupa o jogador no segundo tempo? Por quê? Você entra com a força máxima, você mantém o teu time, o teu conjunto, o teu ritmo, a tua intensidade, faz o resultado, constrói o placar de vitória e poupa no segundo tempo. Isso é possível acontecer? Colocar a força máxima no início do jogo e tirar depois o inverso que aconteceu no jogo de hoje, Aranha? A gente tem que contar com a possibilidade, de repente, de não haver necessidade de você colocar os jogadores em campo. Qual a intenção do Jesus? Era que hoje... Descansar os caras hoje. Descansar. O Rafinha e o Felipe Luiz, principalmente. Até porque o Gerson é muito mais jovem do que esses dois jogadores. Mas o que aconteceu? O Flamengo não conseguiu marcar o gol. Porque se tivesse feito uma vantagem, ele não tiraria o Pires da Mota. Ele não colocaria, de repente ele até colocasse o Gerson. Mas continuaria jogando com uma segurança, porque ele venceria o jogo. Entendeu, compadre? Como ele não conseguiu marcar o gol, ele tentou no intervalo com 2 alterações e a última do Felipe Luiz já no final do jogo, 31 para 32 minutos. Então, você sempre conta com a possibilidade de você, né? Tá na frente, tá ganhando o jogo e não haver necessidade de desgastar os jogadores. Mas hoje, pelo menos, o Felipe Luiz e o Rafinha não foram, não teve desgaste, nem pro Gerson. Então esses 3 jogadores vão entrar a 200 por hora no jogo contra o Grêmio, que lá o Grêmio é mais protagonista, vai ter que se expor, vai ter que buscar resultado, porque aqui no Maracanã o Flamengo, malandro, é difícil de ganhar do Flamengo aqui. Então, é o tal negócio. Se não foi possível, o resultado não foi favorável, por isso é que ele não conseguiu poupar ninguém. Eu acho que ele agiu certo, Aiello. Eu acho que ele agiu certo, porque não tinha que fazer, ele tinha que poupar mesmo.